Você já sentiu aquele frio na barriga que gela a espinha só de ouvir o barulho do portão? Aquela sensação de que, a qualquer momento, o telefone vai tocar e do outro lado estará mais uma voz cobrando um dinheiro que você simplesmente não tem. Essa era a vida de Marcos. Marcos não era um irresponsável. Ele era um homem de família, trabalhador, pai de 2 filhos e funcionário do setor de logística de uma empresa média. Mas Marcos cometeu um erro que milhões de pessoas cometem todos os dias. Ele tentou manter um padrão de vida que o seu salário não podia pagar, sustentado por uma ilusão chamada crédito. Tudo começou pequeno. Um cartão de crédito para comprar um eletrodoméstico aqui, um financiamento para trocar de carro ali. Afinal, ele pensava: eu trabalho tanto, eu mereço. Mas a vida não avisa quando o vento vai mudar. Veio uma crise na empresa. Os bônus sumiram, as horas extras foram cortadas e a inflação subiu. Em uma manhã de terça-feira, o carteiro bateu à porta. Não era uma encomenda. Era uma notificação extrajudicial. Uma dívida que começou em R$3.000 no cartão de crédito. Após meses de juros sobre juros e o uso do cheque especial, havia se transformado em uma bola de neve de R$72.000. Marcos olhou para aquele papel e, pela primeira vez na vida, sentiu o chão sumir sob os seus pés. Quando estamos atolados em dívidas, a nossa mente prega peças. Marcos começou a fazer o que a maioria faz: tapar um buraco cavando outro. Pegou um empréstimo no banco para pagar o mínimo do cartão. Depois, pegou um empréstimo consignado para pagar o primeiro empréstimo. Em menos de um ano, ele tinha 4 bancos diferentes ligando para ele de hora em hora. Eram mais de 30 ligações por dia. O celular dele vivia no modo silencioso. Mas o silêncio do aparelho gritava na mente dele. A tensão dentro de casa se tornou insuportável. As discussões com a esposa, Paula, que antes eram raras, viraram rotina. Ele, por orgulho, tentava esconder o tamanho do estrago, dizendo que era apenas uma fase. Mas a fase cobrou o seu preço mais alto numa tarde de sexta-feira. Marcos estava chegando em casa quando viu um carro desconhecido parado na porta. Um oficial de justiça, acompanhado de um policial, segurava um mandado de busca e apreensão. O carro da família, o sedã que Marcos tanto se orgulhava de exibir, mas cujas parcelas não eram pagas há meses, seria levado. Os vizinhos olhavam pelas janelas. Seus filhos, pela fresta da cortina, viam o pai conversar com o oficial com a cabeça baixa e as mãos tremendo. Marcos implorou por um prazo, tentou ligar para o banco, mas não houve acordo. O guincho chegou, o carro foi içado, e enquanto o veículo sumia na esquina da rua, Marcos desabou na calçada. Ele chorou o choro de um homem que sentia que tinha falhado com todos. Naquela noite, a vergonha era maior que a sua força. Dizem que o fundo do poço tem uma mola, mas a verdade é que ela só funciona se você decidir empurrar o chão com força. No sábado de manhã, Marcos tomou a decisão mais difícil e importante da sua vida. Reuniu a esposa e os filhos na mesa da cozinha. Abriu uma folha de papel e colocou a realidade nua e crua. Nós estamos devendo R$94.000, somando tudo. Não temos mais carro. E se não mudarmos agora, vamos perder a nossa casa. Paula, em vez de brigar, segurou a mão do marido. O sofrimento secreto dele tinha terminado. E agora, eles eram um time. Naquele dia, eles fizeram um pacto. Aceitaram que, para vencer o monstro da dívida, teriam que viver uma vida que ninguém queria viver, para, no futuro, ter a vida que todos sonham. O primeiro passo foi radical. A TV a cabo foi cancelada no mesmo dia. A internet foi reduzida para o plano mais barato. O plano de saúde foi renegociado.
Passeios de fim de semana em shoppings foram proibidos. Casamentos ou aniversários de amigos, eles inventavam uma desculpa e não iam, porque não tinham dinheiro para o presente. Marcos passou a ir para o trabalho de bicicleta, pedalando 12 quilômetros na ida e 12 na volta, faça chuva ou faça sol, para economizar cada centavo da passagem do ônibus. Mas eles descobriram que economizar não era o suficiente. Para quitar quase 100 mil reais ganhando um salário básico, eles precisavam de uma força-tarefa de renda extra. Marcos olhou para a sua garagem vazia, onde antes ficava o carro, e viu ali um espaço de oportunidade. Ele sempre teve facilidade com pequenos reparos residenciais e sua esposa era excelente na cozinha. Paula começou a fazer pães caseiros e bolos de pote. Para vender sem dinheiro para publicidade, Marcos usou a própria voz. À noite, após chegar do seu emprego principal, ele tomava um banho rápido e saía a pé, com uma bolsa térmica, batendo de porta em porta no próprio bairro e no comércio local. No início, a vergonha batia forte. Encontrar conhecidos na rua vendendo bolo de pote depois de ter sido o homem que andava de carro novo era um teste de ego pesado. Mas Marcos lembrava do oficial de justiça que a vergonha se transformava em combustível. Nos fins de semana, ele oferecia serviços de limpeza de estofados e quintais. Conseguiu uma extratora de sujeira velha emprestada de um tio e passava os sábados e domingos limpando sofás. Ele trabalhava de 16 a 18 horas por dia. O cansaço físico era extremo, as costas doíam, as mãos calejavam. Mas o desespero havia dado lugar ao foco. A cada bolo vendido, a cada sofá limpo, o dinheiro não ia para o consumo. Marcos e Paula criaram uma caixa de sapatos com divisórias. Uma parte era para o custo dos ingredientes e a outra era o fundo da liberdade. O dinheiro carimbado exclusivamente para negociar as dívidas. Eles descobriram que o tempo joga a favor de quem tem dinheiro vivo na mão. Marcos ignorou as ligações de cobrança por um tempo e focou apenas em acumular o montante, sabendo que os bancos aceitam propostas inacreditáveis para encerrar prejuízos antigos. 2 anos e 4 meses. Esse foi o tempo que durou o deserto daquela família. 2 anos sem comprar uma roupa nova, sem jantar fora, sem tirar férias, mas a recompensa veio. O fundo na caixa de sapatos atingiu a marca de 15 mil reais em dinheiro vivo. Marcos ligou para o primeiro banco, aquele da dívida do cartão de crédito que já estava estipulada em quase 40 mil reais, devido aos juros acumulados. Com a voz firme de quem tinha o poder do dinheiro na mão, ele disse ao atendente: "Eu não tenho 40 mil. Eu tenho 3.500 reais aqui, agora, para pagar à vista no boleto e encerrar o contrato. Se vocês não quiserem, eu vou ligar para o outro banco e pagar a eles." O atendente pediu alguns minutos. Quando voltou, a resposta veio. O banco aceitava a proposta. A sensação de pagar aquele boleto e ver o status de regularizado foi melhor do que qualquer compra que ele já tinha feito na vida. Ele repetiu o processo com os outros credores. A dívida total de 94 mil reais foi quitada, legalmente por um total de 17.200 reais à vista. Naquela noite, Marcos não olhou para o teto com medo. Ele dormiu o sono dos justos. O nome dele estava limpo. Mas, mais importante do que o nome limpo, a mente dele estava livre. Hoje, Marcos e Paula não têm mais nenhuma dívida, mas também não voltaram ao velho hábito de viver de aparências. O negócio de pães caseiros e a limpeza de estofados cresceram tanto que Marcos pediu demissão do seu emprego de logística. A garagem vazia virou uma pequena oficina e distribuidora.
Eles compraram um carro novo, sim, mas com uma diferença vital. Foi pago totalmente à vista. Se você está ouvindo essa história agora e se identificou com o Marcos do início, se você está olhando para suas contas sem saber o que fazer, com o coração apertado, entenda uma coisa: a sua dívida não define quem você é. Ela é apenas uma situação temporária. O processo é doloroso, exige sacrifícios que a maioria não está disposta a fazer. Exige engolir o orgulho e trabalhar quando todos estão descansando. Mas a liberdade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não deve nada a ninguém vale cada gota de suor. Não desista. O seu dia da virada também vai chegar.